Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo hoje tem um comentário aqui rapidamente que recebeu do Clube de Livros Calhamaço. Então, muito obrigado ao clube e vocês estão sempre acompanhando que o canal está crescendo, recebendo livros. As informações do clube estão aqui na descrição, se você quiser conhecer. Tem a playlist também do clube, enfim, que a gente vai fazer alguns comentários breves aqui. E o de hoje, quem recebeu, né? O último que recebeu, o dia de Oprinik, não sei, eu não fui atrás da pronúncia exatamente, porque é uma coisa que eu não ia decorar, mas é bem interessante a história, certo? Temos aqui a contracapa, a jaqueta, que vem o Clube Centrais e da editora 34, desse mês aqui. A editora 34 a gente tem algum material deles também, página amarela, um bom espaçamento, né? Essa página amarela que brilha menos. As histórias, todos normalmente eles lançam muitas coisas, né? Acho que, na verdade, a 34, acho que se não for só literatura russa e alguns clássicos, acho que é isso, né? Mais literatura russa e clássicos. Mas enfim, normalmente são um material bom, assim, né? Tem alguns ensaios, como esse aqui tem um ensaio teórico no final, que foi uma coisa que eu gostei mais do que a história. Então aqui o cartão postal, certo? E o marca-página também, certo? É bem interessante a história. Então, a história, rapidamente aqui, antes de a gente partir para a introdução do canal e os comentários meus, eu não gostei muito, vou desenvolver um pouco a ideia, combina um pouco com a proposta que eu fiz, assim, de tese, do meu entendimento. Então, assim, prazer da leitura, algumas coisas que eu estou percebendo. Na playlist Literatura Russa, eu fico com o convite para você dar uma olhada também na playlist Literatura Russa, que com, como chama? O Crime e Castigo, certo? Então, no Crime e Castigo, parte da minha percepção do que eu senti com a leitura aconteceu aqui também, e aí eu gostei mais da parte teórica sobre o livro do que o livro em si, por isso que eu não me atentei a ver a pronúncia do nome e outras coisas, mas eu vou comentar com vocês depois da introdução aqui a história um pouco do autor, que a gente tem aqui as informações. Realmente ele é um autor contemporâneo, ele é muito famoso, importante e tal, e um pouco da história. A história é interessante, só que eu acho que ele não conseguiu desenvolver, ou se ele desenvolveu com algumas técnicas do jeito de escrever que eu não gostei muito, então eu vou tentar desenvolver com vocês essa minha percepção inicial sobre o livro. Então, como sempre, pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição com seus links. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas. Você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então feita a nossa introdução, o que acontece aqui com a história. Então este cargo aqui, certo? Até estava lendo, eu vou mostrar mais à frente, os livros de contos de fada, acho que os celtas, que tem os nomes difíceis também de ler, e os indianos também, alguns nomes complexos, que nem esses daqui, da literatura russa. Eu não tive muita dificuldade com os nomes, eu tinha assim com uma outra característica. Um outro que talvez apareça essa característica foi o Eterno Marido, também muito interessante, eu gostei muito. Esse sim, foi bem divertido. Então o que acontece aqui, ó, a gente acompanha a história, então, desse membro do partido, Opritina, e é como é que chama? Aqui tem algumas palavras que o YouTube não gosta, mas é uma guarda de elite do Ivan o Terrível. E aí o Sorokin, que é esse autor, no ano de 2027, na Rússia, ao mesmo tempo soviética, medieval e futurista. Aí que tá. Não sei se tem tudo isso aqui, certo? Eu acho que tem, mas não é fácil de perceber. Tem várias cenas, mas as cenas não são tão legais assim, ou elas estão isoladas, certo? E aí a parte teórica aqui mostra essa informação. Por exemplo, você lendo aqui a parte teórica, vamos lá, ó. O que é esse autor aqui antes de a gente começar a desenvolver tudo? Então, esse autor, ele é mais contemporâneo. Eu acho que ele já é um pouco mais velho, tem o quê? Uns 50 anos. Eu estava vendo aqui na biografia, eu separei umas páginas para comentar com vocês. Mas ele tem vários livros, alguns muito polêmicos, com histórias interessantes. Só que assim, eu fiquei com vontade de ler. A proposta é boa. Aqui tem algumas cenas interessantes. Só que ele usou algumas técnicas, o jeito que ele escreveu. Então tem umas poesias, uma música. O jeito que ele constrói, quer ver? Ó, o jeito que ele constrói parece um pouco aquela cena do Ratos Verdes, não. Lígia Fagundes Telles, que a gente tem a resenha aqui, alguma coisa do Dedo Verde, alguma coisa verde, acredito que seja isso, porque é o livro que cai no vestibular, se eu não me engano, acho que eu coloquei ele na playlist de literatura brasileira. Então aí eu li esse e falei, ué,
não é legal. Não tem uma cena assim, desenvolvida e tal, uma coisa. Achei um pouco estranho. E aí eu comentei um pouco mais de detalhes na resenha. Apareceu isso. Apareceu também o Crime e Castigo, que no Crime e Castigo acontece. Eu não li os outros ainda dele, que é, por exemplo, está aqui, né? Os Irmãos Karamazov, o Idiota e os Demônios. Eu acho que os Demônios eu ainda não tem. Os outros dois, o Idiota está lá na minha prateleira. Enfim, está ali. Aí eu vou ler. Eu acho que esses dois, pelo que eu já vi resenhas, eles são mais legais que o Crime e Castigo. E quando eu fiz a minha resenha, um monte de pessoa falou, eu também não gostei, não entendi, porque a história não é boa. Você vê que na biografia do autor, ele está num momento com mais problemas de vida. Então, assim, não conseguiu desenvolver muito bem. E é uma outra proposta e tal. Então, assim, os autores, ao lerem a ideia já, pronto, você lê aqui no final, né? A história desse personagem, aqui na parte teórica. Deixa eu ver aqui as páginas. Então, justamente essa ideia que o livro teórico é melhor que o romance, é a melhor conclusão. Na página 203, que é esse artigo teórico aqui, que eu acho que é, o autor então, né, o Sorokin, ele nasceu em 55, viu? Então ele já é um pouco mais velho. Então por causa dessa idade ele pegou vários itens políticos, econômicos do país e da Europa, e por causa disso influenciou a obra dele. Perfeito. Quando estamos aqui vendo o texto teórico, eu quero falar o nome do texto teórico, o nome do autor, aqui, a Arlete Cavalieri. Perfeito, tá? Muito top, gostei muito do texto teórico e explicou muito das informações e se aproximou dessa minha proposta, né, que eu estou desenvolvendo sim, que tem alguns livros clássicos que a teoria, a pessoa que escreve teoria, ela escreve tão bem e tão legal que parece um livro de literatura normal, né? Assim, mas se você já gosta de ler ou já está estudando, você lê um livro que está bem escrito, assim, que é fluido e tal, você fala, nossa, que legal esse livro teórico. Então foi a sensação que eu desenvolvi com mais detalhes, aí eu citei algumas cenas, algumas coisas, nessas resenhas que eu comentei, né? E também tá nas playlists. Vai estar tudo aqui no card e na descrição. Então, ele tá falando aqui, Então, o Sorokin, por causa dessa característica, ele faz um pós-modernismo, que é usar novas técnicas de escrever. Então, quando é novas técnicas, eu sempre fico na dúvida, que é o quê? Ele usou nova técnica. Eu falei, poxa, tá bem feito, legal, mas é uma nova técnica, não tá com cara de livro. Ou se tá bem diferente. Então, não sei se eu gostei. Não tenho que comparar, não entendi. Eu tenho que ter uma reflexão diferente, alguém tem que me explicar. Acho que daí perde um pouco a proposta. Tem o outro também, que é o Mamãe... Verão que a minha mãe teve os olhos verdes, que a mãe teve os olhos verdes também aqui do clube, que usou uma técnica de escrita, que eu estou olhando ali também, que eu acho que é a Virginia Woolf, lembrei o nome também, Virginia Woolf, muito bem consegui lembrar o nome, é o Fluxo de Consciência. Então, o Fluxo de Consciência, que é uma cena que vai e volta do passado, mistura, eu tô aqui com o personagem, aí eu tô olhando, o narrador e o personagem fala uma coisa sobre um objeto, depois uma pessoa, depois volta, então fica um pouco mais confuso, a chance de dar errado é maior, e se você leu e virou um clássico, esses daqui, ou que o pessoal gostou muito, é porque o cara escreve muito bem. Aí eu fico imaginando, se ele não quisesse usar essa técnica, quisesse escrever, digamos assim, entre aspas, mais normal, ou uma coisa mais consolidada, tanto que é tão consolidada essa técnica, que dá pra você explicar e treinar, e tem alguns livros que você percebe que, nossa, ele usou uma fórmula ali, uma sequência, que dá pra você perceber. Então é isso que eu fui pensando, porque como eu não gostei do livro, eu fui só anotando algumas cenas, que tem alguns temas que eu poderia desenvolver, mas assim, a cena em si, certo? Não fala isso. É que eu acho que então se eu fosse teórico, eu iria fazer como os teóricos. Eu falo, essa cena com certeza falou isso, é o que o autor queria dizer. Eu não sei, porque eu me comunico melhor assim. É que aqui no vídeo eu não consigo desenvolver com tanta qualidade, está cada vez melhorando mais, mas na aula, na minha aula, eu consigo desenvolver muito mais, certo? Ao vivo, assim, explicando, com mais exemplos, consigo desenvolver melhor ainda do que eu consigo aqui no vídeo. E escrevendo, sempre os meus professores comentaram que eu era melhor nas apresentações, explicando os conteúdos ali, nos seminários, do que fazendo a escrita do texto. Então, provavelmente, eu não conseguiria escrever parágrafos tão bonitos assim nesses livros teóricos que eu vou citando aqui. Então, eu li aqui e falei, legal. Então, a página, por exemplo, 23, que fala de palavra e dever, ou fala sobre que ele mudou os estilos na 45, ou fala ideologias na 52, ou a religião na 192. Aí eu ia falar assim, o autor, que nem ela fez aqui, quis explicar tal coisa, porque esse parágrafo tem a ver com outro livro, que está nesse momento que ele está vivendo. Eu falei, perfeitamente, pode ser, mas pode ser que não fique claro, ou só fique claro, porque você fez a pesquisa, ou você perguntou para ele, ou ele contou em alguma entrevista. Então eu fico nessa dúvida, o quanto que o autor quer falar ou não. Mas a história é isso, ele está lá
ele prende umas pessoas, ele fala com a família dele um pouco, tem umas músicas. Parece, assim, um monte de livros russos, já tem uma leitura um pouco maior que a gente tem na playlist, mas falar assim que é divertido, é médio divertido, eu não sei. Por exemplo, tem uma outra página aqui, não, minto, na 206, que também o clube trouxe o Meninas, da Ludmilla, que é essa autora que também é contemporânea. Aí sim eu gostei, foi muito interessante, é um livro de contos, está ali. E aí também deve estar na playlist, já tudo certo, na playlist de russo, então com certeza na playlist aqui do Clube de Livros. Muito bem, aqui ó, a citação da 209, que ilustra todas essas que eu tentei desenvolver aqui com vocês, ó. No caso específico de Sorokin, observam-se diferentes procedimentos intertextuais de citações diretas a estilizações em seus mais variados graus. Já se disse que por meio da desconstrução de textos clássicos, Sorokin constrói uma espécie de poética da revolta. Então, por que é revolta? É uma opção política dele? Que é se o autor está na política, vai aparecer? E com qual intensidade? É uma outra pergunta que eu vejo assim. Provavelmente sim aparece. Então a gente tem coisas de política. O George Orwell está ali, o Capitães da Areia também, né? Que o autor tem esses aspectos políticos, então aparece. Tem nos distopias também o outro russo. Como é que chama lá o outro? Enfim, vai estar lá na playlist. Eu vou ver se eu coloco esse outro aqui que ele está preso numa sociedade, também é um russo que escreveu, mas está na playlist de distopias. Enfim, aí eu comecei a ver exatamente uma desconstrução, uma construção, ok, talvez não tenha captado todas as referências, mas eu vi isso, opa, me parece que esse parágrafo tem a ver com algum aqui, eu não sei qual é exatamente, então se você já tem algumas leituras, você percebe, ele colocou, o que eu estou discutindo claro, também é pessoal, né, a leitura é uma coisa pessoal, não é uma matemática, mas estamos desenvolvendo aqui possíveis conclusões. Aí continua. E também os seus textos não oferecem ao leitor, espectador, a chave para a compreensão do texto original. Trata-se com frequência de uma determinada postura ideológica e metatextual, a apontar a hierarquia e a relação existente entre a literatura clássica e a contemporânea, numa clara rejeição ao cânone literário e ao caráter dos escritores foram alçados pela tradição da literatura russa. Daí a presença em seu texto de uma recorrente banalização da escrita, resultante da impotência da linguagem diante do esvaziamento da discursividade política ideológica, que impregnaram a literatura e a visão do mundo do homem russo contemporâneo. Muito bem, então como vocês perceberam, a autora aqui desenvolveu e tal, perfeito, aí você vê que dá para ilustrar toda essa situação. Aí, aqui no pós-fácil, com essa explicação, citou um monte de livros. Aí todos os livros falam assim, nossa, esse livro aqui, você vê aqui a sinopse, fala, aconteceu tal coisa, é futurista, e quer falar tais temas e tal, os temas e tudo mais. Eu falo, nossa, muito incrível, parece ser muito, muito interessante. Se for próximo a esse aqui, eu acho que vai ter essa mesma sensação. Você passou pela página, beleza, ele colocou aqui. Mas não tem, parece que... A minha, mais uma conclusão, né, complementando a explicação do Crime e Castigo. Você tem a cena. E você tem que ter uma explicação teórica da cena. E a pessoa que vai ler, que não tem essa explicação teórica, não gosta muito de ler, vai tentar ler e não gostou... fora também o pessoal... Aí eu tenho um outro vídeo, vou linkar também aqui no card e na descrição, sobre tradução. Um monte de gente vai e pega o livro, assim, próximo a essa situação, e fala, é chato, acontece próximo, talvez com uma outra percepção, um outro vocabulário, tenta colocar algumas coisas teóricas. A pessoa que está analisando, né, fazendo a resenha, fala que é problema da tradução. Eu acho que também não, quase nunca é da tradução, muito pouco provável que seja isso, é porque o autor não conseguiu passar mesmo, porque quando o texto é muito claro, você faz a tradução, dá certo, e fica super excelente, é um clássico, né, você tradução, né, você fez a tradução. Aí um outro país leu e falou, nossa, é muito incrível, vendeu muito, aí passa um ano, passa uma geração outra, várias gerações, e todo mundo lê e gosta muito, e aí a tradução do original, a tradução do francês, a tradução do inglês, aí todas as traduções, ou a tradução da tradução, todo mundo lê e gosta muito. Então, provavelmente, próximo a essa conclusão inicial, que eu acho que se é a tradução, pouco provável, não deve ser o item principal, ficará mais para o final da lista de possíveis itens, tá? Então acho que basicamente é isso. No modo geral, o Clube de Livros ele sempre acerta, eles são livros assim, muito bons, são famosos, como eu falei, e eu tento visualizar a característica do autor. Então, porque ele quer construir, que eu já vi outros autores assim, ele é muito bom, não é à toa que ele é famoso, o pessoal gosta dele, mas tem essas características. Tem pessoa que vai ler, vai gostar muito, talvez vai entender melhor, certo? Espero que
esse panorama geral de percepções e o complemento com os outros livros que eu citei aqui, né? Eu fico o convite para você assistir, faça esse mapeamento para você sentir a vibe e tal, ver se você gostou ou não gostou. Se quiser colocar aí na sua playlist aí, na sua lista de leituras. E tem as outras playlists no canal para você ter mais ideias também e escolher os seus próximos livros. Então, chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando que você tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.